Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade. Desafia o nosso peito à própria morte. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Mas se ergues da justiça, clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora, a própria morte. Terra adorada dos filhos deste solo. És mãe gentil, pátria amada. Brasil! Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada. A esperança nos move, a fé nos une. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Boa noite. O Partido Liberal, em nome do nosso presidente nacional, Valdemar Costa Neto, e do nosso presidente estadual, José Tadeu Candelária, recebe a todos para mais uma live especial. Na live de hoje, o assunto é sobre orçamento da cidade. Como fazer, quais os desafios e por onde começar. E para falar sobre isso, temos conosco os especialistas Ivan Trizzi Amorim, doutor e mestre em administração e especialista em gestão pública, e doutor Carlos Calado, advogado especializado em direito público e gestão governamental. Nossos convidados são José Luiz, prefeito reeleito de Guararema, Nelita Michel, prefeita reeleita de Iracemápolis, Alex Torres, prefeito eleito de São Luís do Paraitinga, e o gestor de finanças da Prefeitura de Jundiaí, José Antônio Parimoski. A palavra é com você, Ivan. Boa noite, obrigado, Cimei. Agradeço também ao Partido Liberal por mais esta live. Na live desta noite a gente vai abordar o Sistema de Planejamento e Orçamento Brasileiros. Meu nome é Ivan Amorim e já vou passar a palavra ao Carlos Calado, advogado especialista também nessa temática. Boa tarde, Ivan. Obrigado. Agradecer aqui a presença de todos os prefeitos, agradecer a presença do Zé Luiz, agradecer a presença do Alex, da Nelita, do Parimoski. Agradecer aqui a sua deferência, Ivan, agradecer ao CIMEI, agradecer a toda a diretoria do PL, ao presidente Valdemar Costa Neto, ao presidente Tadeu Candelária, ao Gustavo, na parte técnica desta live, para nós podermos estar aqui para discutir esse tema tão importante que é o planejamento da gestão pública, esse planejamento através do PPA, da LOA, da LDO, que é um planejamento que ele deixou de ser um planejamento meramente financeiro e se tornou, nos últimos anos, um verdadeiro planejamento de gestão, com metas, com indicadores, tudo para possibilitar que o plano de governo, aquele plano de governo que elegeu o gestor público, possa ser implementado na realidade. E daí, passando para os nossos prefeitos e prefeitas aqui presentes, gostaria de ouvir da Nelita qual que é a experiência que ela teve com o PPA, LDO, LOA, se isso auxiliou, não auxiliou, como que foi no governo dela essas peças de planejamento orçamentário. Boa noite, doutor Calado. Gostaria de agradecer imensamente ao nosso presidente do PL aqui de São Paulo, Tadeu Candelária, ao nosso tão respeitoso e líder do nosso presidente nacional, Valdemar, que sem esses dois eu acho que
o PL não seria o que é hoje, né? Essa família maravilhosa, o Cimei, a Melinda, todos que ficam lá no PL em São Paulo. Também a nossa querida Marina, né? A gente não pode deixar de falar da Marina. A Marina é um norte para todos. Bom, antes de eu falar, eu gostaria que os meus amigos se apresentassem. Eu sou a Nelita, prefeita de Iracemápolis. Boa noite, sou Alex Torres, prefeito eleito de São Luís do Paraitinga, na região do Vale do Paraíba. Cidade histórica, tomada pelo IFAM, pelo CONDEFAT, e que temos o melhor carnaval do estado de São Paulo. José Antônio Parimoski, boa noite, cumprimentar o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, nosso presidente Tadeu também, cumprimentar todo o time pela promoção desse evento importante, que vai começar agora um ciclo de desafios novos dos prefeitos eleitos e reeleitos, e é importante a gente fazer esse debate aqui, cumprimentar os colegas de bancada e o pessoal que está lá na outra sala, enfim, para a gente poder dar aqui a melhor contribuição para que os prefeitos acertem mais do que errem. Eu sou o Zé, prefeito reeleito de Guararema. Bom, voltando, doutor Caiado, a pergunta Iracemápolis, eu acho que não foi diferente dos outros municípios. Quando a gente entrou, o nosso plano plurianual, que vale por 4 anos, o meu orçamento, tudo foi do governo anterior no primeiro ano, né? Que a gente se programa a médio prazo, o plano anual para mais 4 anos. Nós tivemos que começar do início tudo, tanto o plano plurianual, como o LOA e como a LDO. Nós colocamos na cabeça o orçamento zero, chamamos todos os secretários, diretores, todas as secretarias e fomos identificando cada diretriz, cada orçamento, porque não adianta se fazer Ctrl-C, Ctrl-V do que já está vindo. Cada mandato é diferenciado, a gente tem que ter uma parceria muito forte de contabilidade financeira, principalmente dos funcionários efetivos, de passar realmente o que está acontecendo, ter o fluxo de caixa. Iracemápolis não tinha fluxo de caixa quando a gente entrou, então o que é da educação é da educação, o que é da saúde, cada secretário saber exatamente o que pode, a diretriz que foi direcionada na LDO para a LOAS ser exatamente cumprida. Então, não dá mais para brincar de ser prefeito, não dá mais para brincar de ser secretário, a coisa é muito séria. A gente tem lei de responsabilidade social, final de mandato, como a gente está hoje aqui, a gente tem a lei 110, o artigo 42, que todo mundo está aqui de cabelo em pé, né? Então, quem está entrando agora tem que trabalhar certinho os 4 anos, todo ano é trabalhoso, mas o último ano de mandato, eu acho que vale para fechar com chave de ouro, tem que ter o pé no chão e consciência de tudo que está acontecendo. Verdade, prefeita. Permito aqui fazer uma explanação rápida, né? Acho que o sistema de planejamento brasileiro ele evoluiu bastante nos últimos anos, né? Tanto é que agora, quando eu ouço a prefeita aqui falando, tem razão, não é só uma peça burocrática onde a gente vai colocar lá números. É uma peça política onde o prefeito vai ter que espelhar, principalmente no PPA, que é a primeira peça que o prefeito vai se ocupar de fazer para os próximos 4 anos. E vejo que o sistema de planejamento brasileiro ele tem uma inteligência. Na verdade, o plurianual ele serve para 4 anos, mas você vai fazer no seu primeiro ano e você sempre vai passar um ano para o mandato seguinte para que não haja a descontinuidade da programação de serviços públicos. E é importante que o prefeito eleito tenha clareza que o seu plano de governo precisa virar os programas no PPA, porque depois o PPA se conecta todos os anos com a programação orçamentária, né, na lei orçamentária do município, por meio da LDO. E aí você cria uma ponte, né, você define quais são as prioridades, estabelece, né, aquilo que é prioridade na saúde, na educação, que tem vinculações constitucionais que precisam ser cumpridas, né? Então são recursos que estão lá já mais fáceis de serem acessados, e depois você tem que fazer o planejamento do município considerando características de cada cidade. Cada cidade tem uma vocação. A gente tem Paraitinga aqui, tem Iracemápolis e tem Guararema, e tem Jundiaí. Jundiaí é uma das maiores economias do Brasil, né? Somos a 7ª maior economia de São Paulo, é a 18ª do Brasil. Nem por isso a gente tem menos dificuldade, ao contrário, nós somos polo de uma região. Só um único hospital aqui de alta complexidade custa 300 milhões de reais por ano, tá? E atende a todas as cidades da região sem receber a contrapartida para isso. Então, o planejamento cada vez mais é o sentido que o político precisa dar
para que o seu eleitor, para que o contribuinte, né? Porque na hora da eleição é eleitor, depois o cidadão vira contribuinte, e depois ele vira o pagador de imposto. E ele vai cobrar você, naturalmente, de tudo aquilo que você se comprometeu na eleição. Então é importante que os prefeitos novos entendam que não é uma peça de ficção, não pode ser uma peça de burocracia, tem que ser uma peça de planejamento que olhe para o horizonte da cidade, potencialize tudo aquilo que ela tem de bom e entregue serviço de qualidade para o cidadão. E para isso tem que ser planejamento puro, não dá para brincar de fazer planejamento. Eu já tive a oportunidade de ser prefeito. Fui prefeito de 2013 a 2016 e retorno novamente agora a partir de janeiro de 2025. Hoje estou muito mais maduro, muito mais experiente. Inclusive o Dr. Carlos Calado, que acompanhou as prestações das minhas contas no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então é preciso ter responsabilidade e não nomear secretário que você não possa demiti-lo. Então já chamei as pessoas que irão trabalhar comigo a partir de 2025, já coloquei na mão deles meu plano de governo, falei, em cima disso nós precisamos cumprir dentro dos nossos 4 anos de mandato aquilo que nós prometemos para a população. Como eu digo sempre o seguinte, o eleitor dá um cheque em branco para a gente e a gente tem que cobrir esse cheque durante os 4 anos de mandato. Então precisa realmente ter planejamento. O PPA nada mais é o plano de governo, aquilo que a gente prometeu durante a campanha. Então a gente vai se projetar a partir de 2026, na verdade, né? 25 você encaminha o projeto de lei para a Câmara aprova. Eu acho que também, penso que é de suma importância, inclusive vou implantar isso em São Luís do Paraitinga, eu já fazer um plano plurianual participativo, abrir isso para a comunidade, embora seja dentro do meu plano de governo, a gente ainda abrir essa oportunidade para a população opinar se é realmente aquilo que ele quer para a gente poder cumprir dentro dos 4 anos. Uma outra questão bastante importante, eu falo o seguinte, nós, político, prefeito principalmente, não se pode fazer um planejamento de administração, de gestão, mas tem que se fazer um planejamento de governo, né, para 10, 15, 20 anos. Inclusive no Brasil, 4 anos é muito pouco para você planejar um plano de governo, né, um orçamento. Tem países aí que programa para 20, 30 anos, pelo menos. E no Brasil são 4 anos, que passa muito rápido. Então é de suma importância ter o planejamento e efetivamente executar aquilo que se coloca no PPA, na LDO e o orçamento que, na verdade, é o que é as receitas e despesas da gestão pública municipal, estadual e federal. É isso mesmo, prefeito. Eu tive a felicidade de ter um plano plurianual muito bem feito quando eu recebi a prefeitura nesse primeiro mandato. Então eu consegui fazer uma administração muito correta em cima desse plano. E planejamento é tudo. A gente planeja em Guararema, apesar de ser uma cidade bem pequena, com 30 mil habitantes, a gente planeja para 40 anos. Então nós planejamos a educação para 40 anos. Uma educação que não falta vaga. Quer dizer, nós oferecemos vagas para as mães. Enquanto várias cidades têm fila de espera, nós não. Nós oferecemos vaga, inclusive em período integral. Na saúde, nós estamos encaminhando para isso também, com o hospital planejado para 50 anos. Nós estamos planejando uma mobilidade urbana na cidade também para 30 anos. Então, isso é fundamental. E a gente tem uma ferramenta, prefeitos, que é a ISO. Nós temos a ISO 9001 e a ISO 14001. A nossa ISO de gestão é muito interessante, porque ela rege os procedimentos. Então, você administrar com bons procedimentos e boas pessoas, não tem como errar. Se você errar na sua gestão, ou o procedimento está errado, ou as pessoas estão erradas. Se você conseguir ter bons procedimentos e boas pessoas, você faz a gestão. E eu acho que a palavra principal, a palavra mestra é planejamento. E é isso que a gente faz. Mas as pequenas cidades, a sua você falou que é pequena, as nossas são menores ainda, né? Sem dúvida. Se você já não tem um planejamento, se já não tem um procedimento traçado, eu acho que o caminho é você colocar os seus secretários, os seus comissionados numa sala de aula mesmo, foi o que a gente fez lá. A gente colocou em sala de aula e nós fomos explicando o que é plano plurianual, o que é LDO, o que é LOA, o que pode se gastar, já é 25% para a educação, 15% para a saúde, que já tem que deixar certo. Cada um no seu setor,
Todo mundo é um grupo, todo mundo tem que olhar para todo mundo, mas cada um tem que tomar conta da sua casa. Exatamente. Eu até estava, na viagem, eu estava conversando com o vereador, eu sempre usei ele até me lembrou, eu nem me lembrava disso, eu usava sempre o modelo do disjuntor. A energia vai para um disjuntor e ele distribui. É a mesma coisa, a arrecadação da prefeitura, ela entra e tem que ser direcionada cada um no seu setor, só que tem que ter a meta, tem que ter o planejamento, você tem que ter o pé no chão, você não pode gastar além. Né? A gente está agora com o nosso plano diretor para ser aprovado, ficou um tempinho na Câmara, também projetando Iracemápolis para 50 anos. Não foi um Ctrl-V, Ctrl-C, a gente fez uma parceria com o Estado de São Paulo. Hoje o Estado de São Paulo está fazendo o nosso plano diretor, né? Em parceria com a FIP. Então tudo é projetado, não dá mais para pensar em 4 anos. Sim. Exatamente. Né? E a gente quer deixar uma Iracemápolis, uma prefeitura, uma cidade melhor do que a gente pegou. Ninguém está ali para fazer o pior. Às vezes a gente erra tentando aceitar, mas todo mundo, eu acho que, até os que passaram, tentaram aceitar, né? Mas não é fácil não, tem que ter realmente o procedimento, planejamento e entender o que está acontecendo. Só um adendo, hoje o social, por exemplo, não é entregar cesta básica. Tem N relatórios que você tem que estar... Você tem que estar respondendo para a DRAD, você tem que estar respondendo para o Tribunal de Contas, você tem que estar respondendo para denúncias, você tem que estar respondendo para a população, que é o mais importante. De tudo é o mais importante, está chegando na população. Né? A gente precisa de uma reforma administrativa no Brasil. Né? Na verdade, os municípios menores eles são muito onerados. Né? Todas essas obrigações que os municípios têm, e aí tem a fiscalização do Tribunal de Contas, que é o órgão de fiscalização e controle, que ela acaba muitas vezes penalizando o prefeito, porque ele tem poucas, inclusive, opções e alternativas para poder fazer o seu gasto. A gente sabe que precisa gastar só aquilo que arrecada. Parece que isso é a lição mais essencial que tem da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas no último ano, por exemplo, ele traz lá o artigo 42, a Lei Complementar 101, né, que é a lei que ela existe desde 2000. Todos nós sabemos o que vamos fazer. Mas quando a arrecadação cai, qual é o que o prefeito faz, por exemplo, quando ele precisa oferecer a vaga na UBS, a vaga do hospital, a vaga na creche? Como é que você faz para poder, inclusive, veja, eu sou municipalista convicto, eu acho que se a gente não fizer uma reforma administrativa passando mais competências mesmo para os prefeitos, porque no final do dia a política pública ela só funciona quando o prefeito vai lá. Quem aplica a vacina no braço das pessoas? É o prefeito, é a prefeitura. Porque quem compra a vacina, nós não podemos comprar. É só a União, é só o governo federal. Então nós precisamos mudar a sistemática. O recurso que fica concentrado em Brasília, hoje, gente, o Brasil tem uma carga tributária de 34,5%. O Estado é ineficiente, o Estado brasileiro é ineficiente. A gente não consegue ter recursos sobrando para poder, inclusive, distribuir entre as cidades. Os prefeitos ficam com o pires na mão. E isso é muito ruim. E no final do dia, o cidadão mora na cidade, ele não mora no Estado nem na União. E isso faz uma diferença enorme. Quando os prefeitos têm que responder, é o olho no olho. Você estava me dizendo lá que o seu cidadão vai lá te procurar na tua casa. E é verdadeiro isso. Enquanto a gente não desconcentrar a receita da União e passar ela para as prefeituras, para que a prefeitura tenha mais recursos, aí sim eu acredito que o planejamento do Brasil pode mudar. Porque o planejamento de longo prazo, os prefeitos estão fazendo, mas o Brasil não tem um plano de longo prazo. Exatamente. Se você perguntar qual é o plano de longo prazo do Brasil hoje, para onde a gente vai? Ninguém sabe. Né? Então o Brasil hoje está sem rumo. No município, perfeitamente. Sem rumo. E somente os municípios pequenos, você tem uma proximidade muito próxima do cidadão, do eleitor. Então ele sabe onde você mora, ele tem o número do seu celular, então qualquer problema, não tem hora, de madrugada ele vai lá na tua casa para te chamar para resolver o problema que está acontecendo, da base de saúde, a questão de uma enchente, um deslizamento de uma encosta. Mais de 60% dos recursos se concentram em Brasília, pouco mais de 20% no Estado. Os municípios em torno de 9%, 10%. E é o município que as questões dos problemas estão no município. E não tem só a questão de você atender hoje os limites de gasto do 15%. Você não gasta só os 15% na saúde. É o dobro. Quando eu tive a oportunidade de ser prefeito, eu gastava 24%, 25%, 26% na saúde, 29%, 30% praticamente na educação. E não é só gastar hoje. Hoje o Tribunal de Contas também vê a questão da eficiência. Então você tem que também atingir a eficiência no gasto do recurso público. Então cada vez mais obrigação em cima dos prefeitos, dos municípios e recurso mesmo, se não são os deputados,
senadores, né, que já é muito mais difícil a gente ter acesso aos senadores, que são 3 no Estado. Se não for eles destinando emenda parlamentar, a gente praticamente, principalmente na questão da obra, você não consegue realizar uma obra no município. Mas só para a gente é muito bom, como especialista, eu fico muito feliz desse debate entre os prefeitos, a prefeita, o nosso gestor de finanças. É visível que já há um conhecimento muito interessante sobre as três leis, ou os 3 instrumentos de planejamento e orçamento. Só para a gente poder, então, condensar aqui, nós dois como especialistas, poder condensar tudo o que foi falado, que foi muito interessante, e para a gente, então, trazer uma ordenação. Então, nós temos realmente, de fato, um sistema brasileiro de planejamento e orçamento. Esse sistema brasileiro, ele é composto aí pelas 3 principais instrumentos, são PPA, LDO e LOA, como já foi muito bem dito. Esses 3 instrumentos, eles têm uma sequência lógica. Então, o PPA, já foi dito, tem duração de 4 anos. E justamente tem esse delay entre uma gestão e outra, tanto para garantir a continuidade das políticas públicas, quanto para o prefeito eleitas terem também o tempo, né, 1 ano aí para elaborarem os seus instrumentos, poderem, né, são 3 leis de iniciativa do Poder Executivo, contar com o secretariado, contar com o PPA participativo, que foi muito bem lembrado pelo prefeito. A gente incentiva que a sociedade participe ativamente desse processo também, que os secretários, como foi bem lembrado pela prefeita, reuniu os secretários numa sala, todos, né, cada um vem a área da saúde, da educação, da habitação, dos transportes, enfim, a depender da configuração do orçamento. Então, conversar com a equipe de governo, conversar com a sociedade, discutir, né, fazer esse PPA participativo e também trazer o que o nosso gestor de finanças trouxe. Um dos insumos aí para a elaboração do PPA é o plano de governo, né, o que foi prometido durante o período eleitoral. Pode-se ver também os planos das gestões passadas, o que o Brasil também, como signatário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, os municípios também têm essa obrigação de observar para esse planejamento, para esse plano, né? Lembrando que planejamento é o processo, o plano é a materialização do planejamento. Como que é materializado o planejamento? Pode ser tanto um documento físico como um documento digital, né? Hoje está muito em voga aí as tecnologias da informação e comunicação, então os prefeitos, as prefeitas eleitas poderem disponibilizar esse documento final para que a população possa consultar também e possa realizar o controle social da gestão. Então, muito positivo, eu gostei muito das falas dos prefeitos, da prefeita, do gestor de finanças com relação a isso. Então, a gente vem num cascateamento, né? Então, outro ponto muito bem lembrado por vocês foi a questão do planejamento a longo prazo. Isso o Brasil realmente ainda patina. Nós temos no nível federal sendo discutido agora a Agenda 2050, mas o que acontece no Brasil? Cada gestão que entra recomeça, lança um novo documento, um novo planejamento. A gente não tem continuidade, não tem institucionalização ainda desses planos. E tem muitas iniciativas dos entes subnacionais, como os estados, os municípios, que estão pensando a longo prazo também, seja em 2040, 2050, pensando 50, 100 anos. Essa é uma prática internacional. Então, outras cidades, outros países importantes fazem isso também. Então, planejar realmente é necessário. E aí, dentro desse cascateamento, então, o que é o cascateamento? A gente vem do mais estratégico para o mais operacional. Então, a gente vem desses planejamentos a longo prazo, pensados em 20, 30, 40, 50 anos adiante, vem para o PPA, que é um plano a médio prazo, de 4 anos, e lembrando que tem essa questão entre gestões, então, os prefeitos vão começar a elaborar o PPA no ano que vem, 2025, para passar a valer em 2026, enquanto executam o PPA da gestão passada. Isso faz parte do nosso regime democrático, republicano, para garantir a continuidade das políticas públicas e para ter esse tempo de elaborar e de enviar à Câmara Municipal, aqui no caso, né, que é o município, e tem os planos de curto prazo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO vai fazer um recorte do PPA anualmente. Então, o PPA vai estabelecer as diretrizes, objetivos e metas
metas da administração pública. Aí vem a LDO, faz esse recorte do PPA cada ano. Como o PPA tem duração de 4 anos, a LDO vai fazer esse recorte anualmente. Vai trazer as metas e prioridades da administração. E aí vem, de fato, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento público propriamente dito, que é onde a briga se concentra, porque é a distribuição de recursos, e não é isso que nós, como especialistas aqui, a gente incentiva. A gente incentiva que haja uma valorização do PPA, por quê? Porque a gente quer realizar despesas e gastos estratégicos. Então a gente não quer só dividir o bolo pela briga. Conversar, né, com a Câmara, vamos destinar a emenda, vamos destinar esses recursos para gastos estratégicos, para modificar realmente, de fato, a situação do nosso município. Então, não só para atender uma base eleitoral, para atender interesses individuais. Então, atender o interesse do município em primeiro lugar. E o PPA, então, só contar rapidamente a história, que o PPA ele foi elaborado ele nasce com a Constituição. Esses 3 instrumentos, eles vêm com a Constituição Federal de 88, o PPA e a LDO, principalmente, eles nascem com a Constituição. O orçamento, obviamente, já existia anteriormente, mas com o nome de Lei Orçamentária Anual também nasce com a Constituição. O governo Collor, a nível federal, foi o primeiro governo a elaborar o PPA, LDO e LOA. Aí, naquela época, a duração do mandato era de 5 anos, então foi o único PPA que teve duração de 5 anos. Ele foi um PPA mais pro forma, né? É o que a gente também não quer e que os prefeitos e prefeitas, o nosso gestor também de finanças, disseram, que a gente quer uma lei, um instrumento de planejamento que vai além, como o Calado disse aqui para a gente também, que vai além de uma simples peça orçamentária, de simples reunião de números e informações, que aquilo de fato sirva para que os prefeitos e prefeitas se baseiem para realizar a sua gestão. O PPA ele é organizado por programas, e esses programas eles contêm objetivos, eles contêm metas, eles contêm indicadores. Então o prefeito, a prefeita eleitos conseguem fazer uma gestão municipal com base naqueles programas e programas estratégicos. Não é também para dimensionar o PPA e incluir tudo, né? A gente vai dar prioridade, como a gente quer gastar estrategicamente, a gente vai dar prioridade aos programas que são mais importantes para o município. 4 anos, os prefeitos já disseram também, e tem os prazos, né? A gente tem o prazo na Constituição Federal, aí tanto as constituições estaduais quanto as leis orgânicas municipais têm os seus prazos próprios também, não necessariamente seguem os prazos os federais, do governo federal, mas tem um prazo aí até aproximadamente agosto para a prefeitura enviar para a Câmara, e a Câmara tem até o final da sessão legislativa para devolver ao prefeito, para a prefeita, para que seja aprovado, então, o PPA, a LDO e a LOA. E é isso que eu tenho aqui para trazer aqui do PPA, para a gente poder organizar esse debate, que os prefeitos, as prefeitas estão muito bem preparados, Calado, para a gente poder acrescentar aqui também enquanto técnicos. Então, só para finalizar também, Calado, essa questão dos insumos, né? Então foi lembrado que dos insumos tem a questão de olhar o plano de governo. O prefeito trouxe também a questão da participação social, de se elaborar um PPA participativo. A prefeita trouxe a questão de debater com o secretário, de todos os secretários, reunir todos os secretários nesse debate, né, nessa elaboração do PPA, e também a discussão com o Poder Legislativo é interessante aí para que haja essa conjunção de esforços, para que haja um PPA interessante para o município. É isso, né, Ivan? E eu entendo aqui que o número de 4 anos do plano plurianual ele não é um número cabalístico. Se a gente pegar, é exatamente o tamanho do tempo do mandato de um prefeito. Então, o prefeito ele tem o seu plano de governo, ele coloca seu plano de governo para ser sufragado nas urnas, para ver se a população escolhe ou não aquele plano para a cidade. Aquele plano de governo que ele colocou na população, ele prometeu construir um hospital, ele prometeu trazer tarifa zero para o transporte público, ele prometeu escola em tempo integral bilíngue, aquilo tudo que ele prometeu durante a campanha, que fez parte do plano de governo dele, ele tem que transmitir aquilo para o plano plurianual. E quando a gente pensa em 4 anos, se a gente não tiver metas e indicadores, fica muito complicado de nós conseguirmos executar. Então a gente tem que ter ali no plano plurianual
a forma mais abstrata possível, mas no recorte dele, que é a lei de diretrizes orçamentárias, tem que mais ou menos ir dizendo o que eu vou fazer a cada um, qual que é o tijolinho que eu vou plantar em cada um dos 4 anos. Não adianta eu falar que eu quero ter escola bilíngue em tempo integral para minha população. Eu vou construir 5 escolas durante meus 4 anos, por exemplo. Tá, mas qual que é o tijolinho que você vai plantar no primeiro ano? Poxa, o primeiro ano eu vou licitar a construção da escola. Qual que é o segundo ano? Eu preciso concursar esses professores. Qual que é o terceiro ano? Eu preciso licitar a compra do material, para você conseguir entregar isso para a sua população. Então, o prefeito Zé de Guararema bem falou da questão do Hospital Municipal de Guararema, e eu posso falar com propriedade que eu estou nesse projeto desde o início lá. Aquilo está pensado há mais de 10 anos que ele está concebido, aquele projeto. Foi feito um estudo regional para ver qual que eram as carências que tinha no SUS da região, para a questão de faturamento SUS, onde a tabela SUS era menos defasada, que teria uma questão financeira melhor para o município, como eu poderia fazer parceria com as rodovias que cortam Guararema para também trazer uma fonte de custeio para aquele hospital, porque a gente pensa num hospital municipal, e ainda num hospital municipal do porte que está sendo construído por uma cidade de 30 mil habitantes, que é Guararema, eu falo num hospital o Zé pode até me corrigir, mas de 60 milhões de construção, mas de quase 40 milhões de custeio ano. E daí você vai colocar um hospital de 40 milhões de custeio ano num município que tem um orçamento de 250, 300 milhões de reais, é quase 10% disso. Então, se a gente não vai planejando aquilo e colocando cada tijolinho no seu lugar, onde eu vou buscar custeio, onde eu vou fazer, onde eu vou dar cada passo, a gente começa a ter problemas sérios nisso no futuro. Eu estou numa transição de um município, que foi uma eleição inclusive ganha para o PL, que ele municipalizou do 6º ao 9º ano. Antes da minha época era 5º, agora é do 6º ao 9º ano. Ele municipalizou isso, só que não previu a questão da receita. Hoje você tem uma educação que está extrapolando os quase 30% de gasto, você já tem mais saúde, que é quase 30%, isso está enforcando o município, porque o repasse do Estado, ele só vai diminuindo. Então, o Estado, ele adora passar para o município a responsabilidade, e no começo o custeio é quase lindo, maravilhoso, mas na hora que você pensa naquilo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o teu custeio, o custo de manutenção daquele equipamento público sobe e o custeio baixa. Então, e é importante aqui, eu queria ouvir um pouco a experiência do Parimoski aqui, que ele teve dos 2 lados do balcão. Ele teve no governo do Estado, que é o governo do Estado que ele não só destina recursos como por emendas parlamentares, mas também ele tenta fazer esses convênios de, desculpa a palavra aqui, viu, Parimoski, mas abre aspas, empurrar para o município a merenda escolar, empurrar para o município o transporte de alunos, e no começo o SAMU, por exemplo, que é outro empurrada do governo federal, e começa com um custeio que parece atraente, e no final acaba para o município tendo que custear esse serviço todo. E depois ele teve em Jundiaí também, onde ele teve essa dificuldade de ter que custear um serviço que parecia que o repasse seria feito, e depois isso foi agregado no plano plurianual e causa certas dificuldades, não é isso, Parimoski, para os municípios brasileiros? É exatamente por isso, Calado, que eu sou municipalista convicto. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Veja, Jundiaí é polo de uma região de quase 1 milhão de habitantes. A gente tem 2 hospitais, um materno-infantil e um de alta complexidade, de urgência e emergência, que é esse que me referi, custa 300 milhões de reais por ano. Em 2000, na emenda 29, que o Serra foi o autor dessa emenda e tal, nós destinamos pelo menos 12% de investimento para o Estado, 15% para os municípios, que é o piso, e a União ficou sem um percentual para poder destinar para a saúde. A alta complexidade, que é a parte mais cara da saúde, naquele momento lá, em 2000, nós estamos em 2024, o governo federal, o Fundo Nacional de Saúde, ele mandava para o financiamento da alta complexidade cerca de 80% do custeio desse hospital. E o município arcava com 20%. Hoje é o contrário, o município arca com 80% e o governo federal arca com 20%. E o governo do estado, muitas vezes, ele não é partícipe dessa situação, quando na verdade deveria ser realmente preponderante, até porque pela regionalização, veja, o Estado tem uma ferramenta na mão, o governador Tarcísio eventualmente precisa olhar mais para isso, que é a questão das regiões metropolitanas. O planejamento do Estado, o PPA do Estado, se ele não for feito, e na época que eu estava no governo do Estado, nós insistimos muito para que o governo começasse a priorizar os investimentos para a região, que tem 645 cidades no estado de São Paulo. Não vai ser possível fazer um hospital para cada cidade. O custeio de um hospital, normalmente, o custeio dele, a projeção de alta complexidade, ele custa basicamente
o mesmo valor que você gastou para construir. Você gastar para construir 100 milhões no hospital, vai custar 100 milhões por ano. Na média, a complexidade, ele custa um pouco menos, que é o caso aqui de Guararema. Mas a gente tem muito claro que essas coisas não estão funcionando. De novo, nós temos muitas responsabilidades que são pensadas em Brasília, elas são compartilhadas com as cidades, os prefeitos assumem a responsabilidade constitucional de colocar em prática, de tirar do papel, só que não tem a correspondência financeira para poder fazer, aí sim, a correta aplicação do recurso público. E aí volta na história do pires na mão. Então, 60% dos recursos arrecadados fica em Brasília, 25% no estado e só 15% nos municípios. Nós precisamos inverter essa lógica. Estou falando no grosso modo aqui. Essa lógica, se ela não for invertida, a gente vai ter realmente o sufocamento do serviço público municipal. O cidadão que mora na cidade, ele não vai conseguir encontrar todos os serviços e o governo federal ficando com a grande concentração de recursos. E mais, né, Calado e Ivan, agora vem a reforma tributária. Esse vai ser o desafio do desafio, porque a reforma tributária monta lá um conselho gestor que vão ter 27 iluminados, que vão dizer como nós vamos repartir os recursos. Isso é uma aberração, porque era melhor ficar com o sistema que nós temos, pelo menos a gente sabe qual é a metodologia de repartição. E pior de tudo, nós, municípios, teremos menos recursos. Por exemplo, a gente vai uma cidade prestadora de serviço, o ISS é o que mais cresce, e vai ser fundido com o CBS. E o IBS eu não faço nem ideia como vai ser. Então, vejam vocês, se está difícil, eu acho que vai ficar um pouco pior. Aí é o grande desafio dos nossos prefeitos em seguir planejando. Quem planeja sabe para onde vai. Quem não planeja vai se perder no meio do caminho. Mesmo porque os municípios, eles fazem a lição de casa. A gente faz o plano plurianual, a gente faz a LDO, a gente faz o LOA, a gente conversa com o legislativo, a gente conversa com os secretários, tá tudo lindo, maravilhoso, aí cai a arrecadação. Aí você vem não tem compensação disso, né? Não tem compensação disso. Aí vem crise hídrica, que você tem que buscar dinheiro não sei de onde para você resolver a crise hídrica. Aí vem as chuvas, que inunda tudo, que estoura piso de escola. Tipo, não tem poupança, né, prefeito? Não tem. Aí você tem que sair de tudo aquilo que você planejou, gastar mais, e não tem um aporte financeiro que um governo ou um estado ou um federal que vai lá e fala, não, vamos ajudar nisso, vamos ajudar. Não tem. Né? Então, por isso, realmente, a lógica de inverter seria ideal. Uma questão bastante importante, não sei se o município de vocês já implantaram, agora ainda na questão principalmente da lei orçamentária, inclusive agora alguns municípios, os vereadores têm o direito da emenda impositiva. No município, os vereadores hoje sim, já têm o direito da emenda impositiva. Então precisa também estar discutindo com o Poder Legislativo, que eles que aprovam o PPA, a LDO, a lei orçamentária, eles têm o direito também ainda de fazer as mudanças, emendas, mudando aquilo que inclusive foi planejado pelo Poder Executivo. Embora eles não possam fazer nenhuma emenda que venha gerar despesa para o Poder Executivo, mas eles têm hoje o poder de fazer as emendas impositivas naquilo que eles acham e pensam que seja importante para o município. Por isso que seria o mais importante que ele falou, de conversar bastante com o Legislativo, das impositivas, estar junto com o governo, no que o governo está pensando, e não é hora de fazer politicagem, agora tem que fazer política. Eu quero a minha impositiva lá no bairro que eu tive voto, que eu tive isso. Às vezes o bairro nem está precisando disso, mas ele quer fazer lá. E a cidade está precisando, por exemplo, de uma casa de autista, que todos os vereadores podiam juntar as impositivas dele, porque é uma coisa que é crescente. Uma outra questão, prefeito, importante, a senhora falou no assunto aí, o Executivo faz o planejamento, plano plurianual, a LDO, a lei orçamentária. Ainda tem a questão das judicializações, sim, principalmente no quesito saúde, que muitas vezes extrapola aquilo que a gente planejou e pensa em executar no orçamento. Aí entra com uma ação lá, remédio do município pequeno igual São Luís do Paraitinga, de 10.497 habitantes, talvez chegue uma ordem judicial lá, remédio de 20, 30 mil reais para o paciente, e a ordem judicial não se discute, tem que se cumprir. Então, inclusive, o Supremo também está se debruçando sobre essa questão. Então, tudo é em cima do município. Então, realmente é planejamento. Quem não tem planejamento está fadado a fazer uma administração fracassada. E o que o prefeito falou, que principalmente nas cidades pequenas,
esse contato direto do prefeito com a população. Eu, por exemplo, acho fundamental esse contato, porque ao longo do tempo a gente vai vendo a necessidade e a aspiração das pessoas. Muitas vezes nessas conversas informais, encontrar uma pessoa na rua, no supermercado, na sorveteria, você fala, nossa, é verdade o que essa pessoa falou, está precisando disso lá e eu não tinha notado. Isso é, na minha opinião, nas cidades pequenas tem essa vantagem, esse contato direto. O prefeito e a prefeita, que são de cidades pequenas, sabem disso. As pessoas sabem onde a gente mora. Né? E o Dr. Calado foi muito feliz na questão do hospital, do planejamento. Isso foi planejado há mais de 10 anos, para 50. A gente está planejando o Tarifa Zero em Guararema, que é o transporte gratuito, que vai entrar agora em janeiro em funcionamento. Nós estamos planejando há 4 anos. Quer dizer, não é vir na cabeça do prefeito, dos vereadores, da população, eu quero o transporte gratuito. Mas daí, como é que vai fazer? Tem que saber onde vai ser o recurso para poder fazer o custeio. Mas primeiro, como é que vai ser a logística disso? Como é que vai funcionar isso aí? E daí, da onde vêm os recursos para isso? Planejamento. Você não pode acabar com a parte financeira do município. Então, isso depois de 4 anos de planejamento, doutor Calado, que a gente está começando agora em janeiro, implementar o transporte gratuito. Isso demanda planejamento. E não tenham dúvidas vocês, que ao longo desse ano nós vamos ter ajustes ainda nesse processo. Como do hospital, que está ficando pronto. Ô Zé, e até a questão de olhar formas multidisciplinares, né? Da onde vai vir o dinheiro? Qual que é a forma de contratação? A gente vai usar o contrato de concessão ou a gente vai contratar uma locação desses veículos? Qual que é a logística disso? Eu vou trabalhar com terminais, não vou trabalhar com terminais? Então, assim, tudo envolve isso tudo. Por isso que no começo eu falei, se a gente coloca lá no plano lineal que eu quero uma escola bilíngue em tempo integral, se eu não começo a colocar um tijolinho para cada um, se eu não crio comissões, crio grupos de estudo dentro da minha prefeitura para cada um fazer a sua tarefa, o tijolinho nunca vai virar uma casa. Sabe aquela casa que você passa na tua rua, tá sempre construída sem o teto, sem o piso? O cara começou a pensar, eu quero uma casa, comprou o terreno, não fez o planejamento orçamentário, não fez um projeto bem feito, subiu as paredes e acabou o dinheiro. Não tem o dinheiro para pôr o piso, não tem o dinheiro para pôr o acabamento, não tem o dinheiro para pôr o teto. Se você não pensa essa proposta tua de governo, no plano anual, com cada tijolinho, você, Ivan, não vai conseguir chegar onde você vai chegar. Você não vai entregar para a população aquilo que você precisa entregar e você não vai ser reeleito. Então, como é que a gente está falando numa capacitação do PL para os prefeitos eleitos e reeleitos, pensar o plano plurianual, pensar a lei de diretrizes orçamentárias, pensar o orçamento anual como esses tijolinhos que você precisa construir, pensando na entrega para a população que você precisa fazer para ser a reeleição. Que no Brasil não tem o recall, que é aquela figura americana, mas a reeleição é como se fosse um recall. O prefeito candidato à reeleição, ele é aprovado ou desaprovado pela população. Então, o teu governo foi bom, você entregou o que você prometeu, você continua mais 4 anos. O teu governo não foi bom, você não entregou o que prometeu, você não vai continuar mais 4 anos. Então, pensando numa administração longeva de 8 anos, fazendo a sucessão mais 4 e assim vai, a gente tem, né, Ivan, que colocar tijolinho por tijolinho. É isso mesmo, Calado. Muito bem lembrado aqui. Inclusive, nós estamos no modelo de administração pública que é denominado governança pública. Então, não contar apenas com o Estado. O Estado, não, sozinho, ele não vai dar conta das demandas dos nossos problemas. Então, contar, sim, com a iniciativa privada por meio das diversas parcerias que são possíveis, né? As PPPs, as concessões, entre outras. Contar com a sociedade também, sempre contar com a sociedade, dividir as responsabilidades, problemas, responsabilidades e soluções com a sociedade. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que a população conhece os problemas que ela vivencia melhor do que nós. Então nós estamos para representar os interesses da sociedade e para a gente fazer um desfecho aqui mais com relação ao PPA, né, mais esse primeiro instrumento de planejamento, e para num segundo bloco a gente poder abrir e desenvolver melhor a LDO e a LOA. Claro que esses instrumentos eles se entrelaçam, eles dialogam, mas aqui a gente está fazendo essas subdivisões para que se torne, se utilize dessa metodologia para que se torne mais didático para quem
esteja nos assistindo. Então, um ponto interessante também, que é muito comum dos municípios realizarem, é contratar consultorias para elaborar o PPA. Então, muito atenção com relação a esse ponto. É importante que a administração, que as gestões municipais, elas tenham a internalização desse conhecimento, que não fique um conhecimento extra prefeitura, né? Então, que vem a consultoria, elabora aquele plano e o município, a prefeitura, não absorveu nada daquilo. Então, é interessante, se for necessário, que se conte com a consultoria, mas que esse conhecimento seja internalizado, para que nos próximos anos, inclusive, não seja necessário a consultoria, que os próprios servidores eles consigam elaborar tanto o PPA, a LDO e a LOA. E planejar por cenários, prefeita. A prefeita trouxe as questões das dificuldades, às vezes é o que eu planejei, aí eu não consigo porque não vem o orçamento tal, ou porque ocorreu alguma judicialização, como bem lembrado pelo prefeito também. Então, planejar por cenários. O que é planejar por cenários? A gente, em grosso modo, né, o pessoal dessa área de conhecimento não gosta que denomina assim, mas é um cenário base, é um cenário provável de ser chegado, né, de ser atingido, um cenário otimista, extrapolar esse cenário do que foi planejado, e um cenário pessimista. Aí no pessimista, essas questões de judicialização, que inclusive a gente vai abordar melhor na LDO. A LDO tem um anexo, que é o anexo de riscos fiscais. Nesses anexos de riscos fiscais, contém os passivos contingenciais. E lá, o que são esses passivos contingenciais? Se a prefeitura perder alguma ação, não é algo certo ainda, né? Contingencial é algo que vai depender das circunstâncias. Então, se a prefeitura, caso perca a ação judicial, quanto que vai representar financeiramente para ela isso? Então, esse anexo, ele consta na LDO, a gente vai abordar mais adiante. E aí, esse planejamento por cenários, então, é interessante. Interessante com uma consultoria, quando não se tem esse conhecimento na administração, mas interessante também preparar os servidores estarem aptos a poderem elaborar esses orçamentos. E a questão da emenda impositiva, então, para a gente finalizar aqui esse bloco, que é muito interessante a gente fazer essa conjugação de esforços, envolver o Poder Legislativo também nas discussões, para que o legislador, o vereador, a vereadora, eles entendam que há algo estratégico. Então, envolve o vereador, a vereadora, desde o PPA, os municípios que não optam pelo PPA participativo, no mínimo, eles têm a obrigação de realizar as audiências públicas. Sem audiência pública, o PPA legalmente ele não pode ser aprovado, LDO e a LOA. Então, as audiências públicas podem ser realizadas tanto na prefeitura quanto no legislativo. Então, envolver o legislativo desde o início para direcionar para essa sinergia de esforços aí, para que realmente o município desenvolva ações, programas estratégicos. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo, a gente volta já já. O PL Mulher sabe que para promover avanços no país é preciso ter coragem e determinação. Transformar vidas requer empatia, compromisso e dedicação. Nos últimos meses, percorremos o país para incentivar a participação feminina na política e formamos uma rede para transformar a realidade do nosso Brasil. Venha fazer parte dessa história. Junte-se a nós! Chega aí, uma plataforma para a juventude brasileira se informar, interagir e trazer as suas ideias. Acesse o QR Code, conheça o PLJ. E venha participar com a gente. O PLJ é para você, jovem, que quer debater, discutir, conversar. Eles podem até ter o presente, mas nós teremos o futuro. Chega aí, PLJ! Tá na hora de fazer sua história!
Estamos de volta para o nosso segundo bloco, com os nossos convidados especiais. Então, retorno a palavra para você, Ivan. Obrigado, Cimei. Então, dando continuidade à nossa live, voltando a esse segundo bloco, um ponto muito importante aqui que a gente conversou nos bastidores é a questão de trazer, de inserir os meios eletrônicos no planejamento e orçamento. Então, contar também com as audiências públicas, audiências públicas eletrônicas, ou PPA participativo eletrônico, porque aí expande as possibilidades de participação da população do município. Então, também é outro instrumento, é outra ferramenta interessante à disposição dos municípios. E isso tanto para o PPA, quanto para a LDO, quanto para a LOA. A população pode participar, né, incentiva-se a participação da sociedade nesses 3 instrumentos de planejamento e orçamento. Então a gente abordou bastante o PPA no primeiro bloco, claro, né, com as suas interfaces com a LDO e com a LOA, e aí nesse segundo bloco a gente vai focar mais na LDO e no orçamento, que o orçamento é a parte onde todo mundo gosta de discutir, de brigar pelos recursos, mas é o que a gente tenta aqui inverter essa lógica, né? Que a gente possa pensar primeiramente o planejamento para que os gastos públicos eles sejam estratégicos e não só uma briga por recursos e por implementações assim com relação, levando-se em consideração apenas os interesses individuais e de bases eleitorais. Então, como foi falado no primeiro bloco, a LDO ela faz um recorte anual do PPA. Então, a gente está partindo do mais estratégico para o mais operacional, para que o servidor, o gestor público que vai implementar esse planejamento, ele tenha os meios de fazê-lo. Então, a LDO vem para fazer esse recorte, ela vai pincelar as metas e prioridades do PPA anualmente. Um ponto importante que é interessante lembrar aqui, desde 2008, a cidade de São Paulo foi a primeira a adotar, ficou na moda o programa de metas. Eu, como um estudioso do assunto, eu não recomendo que os municípios adotem o programa de metas. É mais um instrumento para os municípios observarem, elaborarem, a Câmara também participar. Então, o PPA já na própria definição constitucional dele, e que as leis orgânicas reproduzem também, o PPA define as diretrizes, objetivos e metas para a administração pública a cada 4 anos. Então, se a gente já está falando de diretrizes, objetivos e metas, um programa de metas é algo que vem, o PPA já engloba isso, né? Já abrange esse programa de metas. Então, minha sugestão para os municípios não adotarem esse programa de metas, porque o PPA já cumpre essa função, inclusive na sua própria definição. Então, a LDO, tanto a LDO quanto a LOA, eles valem, né, do 1º de janeiro a 31 de dezembro, e aí a LDO tem também outras funcionalidades que foram definidas a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, muito bem lembrado pelo nosso gestor de finanças aqui. Então, entre as outras diversas atribuições que a LDO recebeu, está a questão das alterações da legislação tributária. Toda alteração de legislação tributária, a LDO precisa constar na LDO isso. E entre outras atribuições que a LDO possui também, tem os anexos de metas fiscais, então trazer os grandes agregados aí macroeconômicos, né, como a situação financeira do município se encontra, e o anexo de riscos fiscais, que a gente comentou também no primeiro bloco, que é onde constam os passivos contingenciais, a exemplo da judicialização. Então, o município precisa também se planejar, se precaver com relação a essas possíveis perdas de receita com relação a essas questões. Então, e por fim, né, a LDO ela vai orientar a elaboração da LOA, que aí é o orçamento público propriamente dito, e eu vou passar agora a palavra para o Calado para ele dar continuidade aqui, então, abordando a questão orçamentária. Ivan, como um bom advogado, entendemos pouco de número, mas a gente entende um pouco sobre as regras que regem o orçamento anual. E eu acho que isso, para quem analisa a LOA, é até bom. Por que eu acho que é até bom? Porque por muito tempo a LOA foi vista como número.
A NOA foi vista como o orçamento em si. Então, quanto dinheiro eu tenho na minha secretaria, quanto dinheiro eu tenho na minha prefeitura. E não é isso que é a função da LOA. A LOA ela tem que colocar as métricas e colocar os objetivos da administração. Você aloca o recurso para executar aquele objetivo, para atingir aquela meta, para fazer aquele indicador. Mas não é o orçamento em si. Muitas vezes, quando as prefeituras começam a discutir a lei orçamentária anual, ela se pensa no orçamento em si, ela pensa só na alocação de recursos e não pensa no que está por trás da LOA, que é o planejamento, a meta, os indicadores, tudo que precisa ser necessário. E a LOA aqui, há umas questões que a gente precisa discutir contra elas, e a primeira delas que eu penso é a alteração orçamentária. A gente vem de um histórico que antigamente a gente tinha uma alteração orçamentária por decreto e que o prefeito poderia mexer de 50%, 60%. Isso foi reduzindo para 20%. Recentemente, o Tribunal de Contas limitou isso à inflação do exercício anterior. Ou seja, hoje o prefeito ele tem uma discricionariedade para mexer no orçamento anual sem depender da Câmara muito baixa. E por que isso? Porque o orçamento anual ele foi feito para você tirar aquele poder do monarca. Se a gente vê o histórico do orçamento, ele foi feito para você ter várias pessoas construindo como se gastar a coisa pública, o dinheiro público, e não uma pessoa só, um absolutista só com a sua caneta e gasta. Então, isso foi feito, e daí o Tribunal de Contas cada vez mais ele apertando para essa redução na discricionariedade do prefeito. E daí nós temos aqui um problema, dois problemas que eu queria pôr para debate aí para os nossos especialistas da gestão pública no dia a dia debaterem. O primeiro deles, que eu acho que não atinge muito Jundiaí e Guararema, porque Jundiaí é um município superavitário com capacidade de investimento e Guararema é um município também que tem capacidade de investimento. Mas o investimento nos municípios menores ele fica muito atrelado àquilo que é o pires na mão, como foi dito pelo Parimoschi. O que o deputado vai me mandar? Poxa, como que eu vou pensar em construir uma escola nova, em construir uma creche nova, se o deputado não me mandar uma emenda, se o Estado não me mandar o dinheiro? Muitos municípios não têm dinheiro sequer para recapear uma rua ou para reformar um velório municipal se não vir emenda parlamentar. Então, a primeira coisa que eu queria pôr ali para fomentar a discussão entre os políticos aqui, é como fica essa questão dessa limitação do Tribunal de Contas, dessa alteração orçamentária, dessa necessidade de, com um ano antes, eu planejar os meus gastos, planejar os meus objetivos para aquele ano, e de outro lado, eu depender em municípios de menor poder aquisitivo, basicamente de recursos externos para poder executar o planejamento, para poder ter capacidade de investimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu entendo também que é interessante a gente discutir quando a gente discute lei orçamentária anual, que o deputado André do Prado muito bem capitaneou na Assembleia Legislativa a reforma da Constituição do Estado de São Paulo, tirando aqueles 5% da educação e trazendo ele para também ser gasto na saúde, é essa questão do gasto obrigatório de 25% na educação. E por que eu ponho isso? Porque em muitos municípios você traz um financiamento de 25% na educação. Você traz o Fundeb turbinado ou sem turbinado que eu posso gastar na educação. Só que você não cria meios para você financiar a saúde. Daí o município ele é obrigado a 25% do orçamento na educação. Muito daqueles valores talvez não seja necessário ou talvez não era prioridade para o município naquele momento. E ele tem uma saúde lá que está consumindo do orçamento dele 20%, 25%, alguns municípios até 30%. E isso também atrapalha na gestão municipal. Então, queria ouvir aqui a experiência prática de vocês quanto a esses dois pontos. O primeiro é como eu planejo sem ter capacidade de investimento, que esse investimento é externo, basicamente, e outra, como eu planejo, sendo que eu na cesta da educação, que ninguém está falando aqui que a educação não é importante, mas eu coloco todos os meus frutos na cesta da educação e deixo algumas outras cestas sem frutos para eu poder distribuir para a população. Posso falar primeiro? Pode falar, prefeito. Tem preferências mulheres aqui. Olha, veja bem, a gente tem o orçamento, 25% da educação, 15% da saúde e uma folha de pagamento que chega quase a 50%. Né? A maioria dos municípios, 48%, 49%, tem uns acima, né? Eu, graças a Deus, estou abaixo de 50%. O que sobra não é nem pires. Ultimamente é a bandeja, viu, Calado? A gente já vai com a bandeja, que nem pires é mais, porque realmente, se a gente... Iracemápolis é um município que realmente depende de muitas emendas. Não deveria ser assim, mas a atualidade é assim. Se não tem um deputado que olhe para a sua cidade,
fica muito difícil. Uma das alternativas que a gente achou lá são prevenir algumas coisas. Por exemplo, as judicializações. A gente tinha muita judicialização para diabéticos. O que fazer? Porque uma judicialização arrebenta, porque vem muito, é 20, é 30. O que a gente fez? A gente implantou médico na escola. Então, nós temos um ambulatório médico em cada escola. Esse médico, ele faz o levantamento de todas as crianças. Lá você pega obesidade, você pega colesterol, você pega diabetes, que tipo que é, tipo 1, você pega tudo. Então, ali a gente começou a prevenir. Então, vinha muita judicialização da parte de aparelho, de diabetes, a caneta, que pica muito a criança. O que a gente fez? A gente fez um ambulatório, junto com o médico na escola, a gente tem um ambulatório de doenças crônicas. E ali hoje a gente está fornecendo, para quem tem, para crianças de 4 a 18 anos, diabetes tipo 1, o aparelhinho Freestyle. Então, quando vem uma judicialização, você já vai com a resposta, olha, o município tem esse ambulatório de doenças crônicas, a gente tem esse aparelho, a gente está tentando fazer, então cai. Então você tem que prevenir. E às vezes o dinheiro que você investe nessa prevenção, às vezes parece mais alto, mas fica muito mais barato do que vir o judicial. Porque agora não é só mais o aparelho, tem mãe que já está querendo a bomba. Só que a bomba não é uma bomba, né? Então é melhor você prevenir com o aparelhinho, tá lá medindo e ensinando a criança nesse ambulatório a comer, a ter nutricionista. É muito difícil, não é fácil. Porque não é só a criança, é a família toda. A questão também orçamentária, na verdade você estima, né, é estimável, né? E fixa a despesa. Então não talvez você estima lá 70 milhões, igual o município está estimado em torno aproximadamente 70 milhões para o ano que vem, mas muitas vezes não arrecada aquilo. É a frustração, principalmente se cai a arrecadação. Uma outra questão também que o doutor Calado falou aí, hoje, cada vez menos as famílias têm filhos. Então, a tendência é diminuir o gasto na educação e realmente aumentar o gasto na saúde, porque as pessoas estão tendo mais perspectiva de viver. Então, sem dúvida nenhuma, o gasto na educação, na saúde vai aumentar muito mais. Uma outra questão também, penso que é bastante importante, se você não tiver conhecimento, influência política fora do seu município, principalmente nós que somos de pequenos municípios, a gente não consegue nem executar uma obra no município. Eu, depois de eleito, já estive 2 vezes em Brasília, já correndo atrás de recursos, de emenda parlamentar, para poder colocar em execução aquilo que a gente colocou no nosso plano de governo. Então, é de suma importância, isso é um sofrimento muito grande para nós, os pequenos municípios, não ter, ainda é uma cidade pequena, somos instância turística, ainda temos a questão também lá, estamos numa área de preservação ambiental, então cada município tem as suas dificuldades. Então a gente precisa, sem dúvida nenhuma, ter apoio dos deputados estadual, deputados federal, para poder conseguir executar a peça orçamentária, aquilo que a gente colocou, tirou do PPA, da LDO, para poder executar no orçamento anual. Sem contar que se essa reforma tributária vir mesmo e não for adequada, não for boa, as empresas que estão lá arrecadando para os municípios, muitas fecharão e aí vai ficar pior ainda. Vai ficar mais difícil. Mas os pequenos municípios, apesar do doutor Calado ter falado que a gente tem um bom equilíbrio, temos mesmo, dependem muito dessas questões de Brasília e de São Paulo. É passar o pires, é ir lá, pedir uma obra, pedir um recurso. Em Guararema a gente faz muito isso, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Seja obras de pavimentação, saúde, enfim, de esportes, de todo o possível. Mas daí volta na questão do planejamento a longo prazo. Eu sempre gosto de bater nisso. Por exemplo, vocês estavam falando da questão de pagamento de funcionalismo em relação à receita. Hoje, em Guararema, eu estou com menos de 19%. Isso é uma excepcionalidade. É uma excepcionalidade, por quê? A média brasileira é acima de 40%. Média é acima de 40%. Porque lá deu sorte de vários prefeitos que me antecederam seguiram uma meta, seguiram um planejamento a longo prazo. Então, me sobra mais dinheiro para investimento. As nossas escolas, que são referências, a gente tem o IDEB, um dos mais altos do Brasil,
A gente gasta bastante, mas sobra para a gente pôr na saúde também. Quantos funcionários públicos você tem? 890. É que isso aí vem uma sequência de bons prefeitos, bons gestores. Ele tem receita E a grande, proporção da população. também a grande questão é por que tem o PPA? PPA para que não haja uma descontinuidade dos programas, metas e objetivos da administração. Exatamente. Mas, infelizmente, quando cada prefeito assume, isso aí é coisa do outro prefeito, eu não vou dar seguimento. Isso é muito ruim. Mas quem perde com isso é desperdício do dinheiro público. Isso mesmo. Então você tem que administrar de forma republicana. Aquilo que está certo, você tem que dar continuidade, aquilo que não está bem, você melhora, mas você não pode encerrar aquilo que já vem. Tem que dar continuidade. você, infelizmente, o político tem a boa parte tem essa vaidade, não é do meu mandato, não é da minha política, eu não vou dar continuidade nisso. Então a gente precisa aprender, dar continuidade aos bons programas, aos bons projetos que vêm da administração do interior, independentemente de ser da sua bandeira política ou não. Fazer uma gestão pública séria, que é nada mais, nada menos administração de governo, não de gestão. Gestão é 4 anos. E governo é continuidade. E ter políticas públicas sérias. É isso que a população espera da gente. E ele foi muito feliz de falar que o custeio é o nosso problema. Nosso dilema é o custeio. É o custeio. A capacidade de investimento dos municípios ela vem caindo ao longo dos últimos anos. O Ivan falava da questão, por que se fazia? Aliás, foi o Calado que falou, que o orçamento antigamente era números. Antes da Constituição de 88, chamava orçamento programa. Então, não tinha a PPA. Na verdade, se fazia o orçamento programático. Aí depois veio a Constituição e no artigo 165 estabeleceu lá o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e depois a LOA. Então a sistemática de planejamento foi aperfeiçoada. Agora o nosso problema é federativo. O Pacto Federativo do Brasil é uma horrorosidade. O Pacto Federativo não distribui os recursos de maneira equânime. E aí é que eu falo, 60%. Veja, cada R$100 que é gerado de tributo aqui, que o cidadão paga aqui na cidade. Ele mora aqui, ele vive aqui, a indústria está aqui, o comércio está aqui, a vida real está aqui. Esse recurso sobe. E dos R$100 que ele paga de tributo, 60 fica no governo federal, 25 fica no estadual e 15 só volta para cá. E muitas vezes nós, por exemplo, produzimos muita riqueza aqui. O Jundiaí tem um PIB de 60 bilhões de reais. O meu orçamento é de 3,5 bi, o orçamento tributário. Então veja, é cerca de 30% de toda a riqueza que eu gero para o Brasil. E parte do recurso daqui vai para financiar o restante do país. Não está errado, desde que a gente tivesse a retribuição para isso. Então, o nosso dilema, Calado, você também é especialista, você, Ivan, nós temos que bater, de novo, reforma administrativa para diminuir a nossa capacidade de gastar recursos de maneira, vou chamar, só com a atividade meio. Nós precisamos cada vez mais, e o custeio ele pesa lá na ponta, é escola, é creche, é unidade de saúde, é pronto atendimento, é hospital. Doenças de saúde mental vão ser a epidemia da próxima década. Os prefeitos vão ter que orientar muito gasto para isso. Prevenção, que a prefeita fala que é essencial, mas o Pacto Federativo não é parte da nossa discussão. E se a gente não trabalhar isso, vocês prefeitos eleitos, eu como gestor de governo e finanças, eu já tenho 30 anos de experiência no serviço público. Já trabalhei em Brasília, trabalhei no governo do estado e trabalhei no município. Se nós não focarmos nosso esforço na melhoria da distribuição do recurso, e aí a reforma tributária não vai fazer isso, acreditem, vai piorar. E vai aumentar, inclusive, para o contribuinte pagar mais imposto no setor de serviço. E não fecha a conta no final. Então os prefeitos, no médio prazo, vão ter problemas. Então, voltamos lá no planejamento. O PPA é fundamental, então tem que ser estratégico, a LDO é o tático e o orçamento, vou chamar, é o operacional. Esse é o desenho que o prefeito precisa seguir. E aí, quando você fala anexo, o Ivan falou, anexo de riscos fiscais. Quando você tem um precatório para pagar, você tem um processo judicial que está tramitando, você não vai pagar no aquele ano. Você vai talvez perder uma ação, o Tribunal de Justiça vai estabelecer para você pagar no ano que vem, mas você vai ter que ter o recurso. E aí, se você não estava programado, ele tem que estar na ordem cronológica de pagamento. Percebe? Então, de novo, para o serviço de custeio, o Estado de São Paulo poderia dar o exemplo e melhorar a performance, inclusive, de atuação dele, regionalizando os recursos da saúde, por exemplo, regionalizando os recursos de saneamento, por exemplo, regionalizando os recursos de segurança, de educação. Vamos municipalizar? Vamos, é lindo. Mas na prática precisa do apoio do Estado, senão você não consegue fazer.
Então, nós precisamos de uma reforma do Pacto Federativo. Se os prefeitos que entrarem agora não focarem nisso, a gente está falando dos instrumentos de planejamento, eles são essenciais, eles têm que ser seguidos, eles dão condição para o prefeito administrar, mas o grande dilema é você ter uma distribuição de recursos que é absolutamente incompatível com a responsabilidade que o prefeito tem hoje. E tem uma palavra. O Parimoski, completando no que você está falando, só para a gente colocar na discussão, a gente está fazendo a transição, estou participando da transição em Guarulhos. Nós recebemos em Guarulhos um precatório, um plano de pagamento anual de precatório de 4,7% da RCL. Como se administra uma cidade com um plano que a gestão atual apresenta um plano que a gestão futura você vai ter que pagar 4,7% da tua RCL de precatório. Então é uma dívida que você não gerou, que não está no anexo fiscal nenhum, que é uma dívida que está vindo um plano de pagamento. Muitas vezes no orçamento ela nem está prevista aquilo ali, mas tem um plano homologado no TJ de 4,7% da RCL. Olha o absurdo isso, entendeu? Você perdeu toda qualquer possibilidade que você tem de financeira nisso. Qual é o regime lá? Qual é o regime? Especial. No meu município, inclusive, já havia lista de pagamentos de precatório, tudo a partir de 2025. 2 ações que estourou no mandato atual, inclusive irresponsabilidade da atual administração, que exonerou 2 servidores por processo administrativo disciplinar, entraram na justiça, ganharam a ação. Os 2 aproximadamente quase R$1 milhão. O município do nosso porte é muito dinheiro. Um ficou afastado 11 anos, retornou agora. Quem que vai pagar? 10 anos ele não ganharia 1 milhão e ganhou 11 anos. Né? 11 anos, retornou, assumiu o cargo novamente esse ano. A partir do ano que vem, quem tem que pagar? Nosso mandato. No meu chegou 3 processos de 2016 para eu pagar. E o menor é de 1,5 milhão. E quando eu fui prefeito lá atrás, um dia chegou uma ordem de bloqueio do CNPJ da prefeitura, precisei correr a São Paulo para poder negociar o pagamento de precatório. Mas voltando, eu acho que a palavrinha-chave para todas as prefeituras é arrecadação. A prefeitura vive de arrecadação. Se você não tem meios de arrecadar, se não tem meios de arrecadar, você não consegue você planejar. tem uma folha de pagamento que você não pode reduzir porque você não pode desligar. É complicado, gente. Se fala em tripartite, mas que tripartite é esse que o orçamento se concentra em Brasília, por isso que eu uma falo, parte no governo de São Paulo? A política pública ela é concebida em Brasília, você faz uma lei, você cria a concepção e depois você fala, ó, a execução vai ficar por conta do prefeito. E aí você não dá os meios para ele executar. Então tinha que ser igual. E aí nós temos um dilema, senhores. Volto a dizer aqui, nós não temos, de novo, capacidade, o município ele tem limitações para ele também tributar. Qual é a nossa capacidade de tributar hoje? PTU, ISS. ISS você não vai ter mais daqui a pouco. Ou seja, você vai perder a capacidade de você ter governança sobre o seu tributo, porque ele vai passar a compor o IBS. Aí você vai ter o IPTU. Agora pode subir por decreto. Isso não muda nada. Você tem que ter uma lei para mudar, inclusive, a sua capacidade de fazer a gestão tributária própria. Infelizmente, os municípios... Nós mas temos se aumenta de forma muito abusiva também, não tem condições de pagar. Exatamente. Já tem a questão daí tem 5.570 cidades no Brasil. Se tiverem hoje cerca de 2.000 cidades com capacidade de arrecadação para financiar as despesas, é muito. O restante, nós tínhamos que fazer um movimento contrário. Um movimento, na verdade, de fusão de cidades. Depois de 88, foram criados mais de 1.200 municípios no Brasil e eles não têm condição financeira de sustentar. E todo mundo precisa de saúde, precisa de escola, precisa de educação, mas tem uma infraestrutura ali já de gasto, mas não tem receita. E os municípios maiores têm que ter receita, mas para financiar o gasto seu e o da região. Então, de novo, a gente faz o Pacto Federativo funcionar, regionaliza a questão da saúde, da segurança, da educação, enfim, e a gente torna estratégico, e aí o Estado tem que participar desse investimento, para que os prefeitos possam cuidar do dia a dia do cidadão. O prefeito, na verdade, é o grande zelador da sua cidade, no sentido dele cuidar da cidade. É o gerente do dinheiro público. Isso aí, cuidar da educação e da saúde. Público. Se isso não vier à tona nos próximos anos, de novo, o prefeito vai ser um administrador de crise. É administrador de crise. O ano que vem você vai ter que fazer contingenciamento de recurso, porque toda a arrecadação projetada agora, nesse ano, que os orçamentos municipais, na média, já foram aprovados para o próximo ano, eles não vão se realizar. Por quê? Porque a Receita vai ter frustração. O que vai acontecer com a despesa? Como é que você paga 4,7% da receita corrente líquida de precatório
tendo que aplicar na saúde, na educação, pagar a folha. A despesa nunca diminui, ela só aumenta. É impossível. E quanto melhor for o serviço público, mais a população fica exigente. É o caso aqui de Jundiaí. Você vai ter que melhorar ainda mais. E a busca Se você quer, cada vez que você melhora a educação, as pessoas vão deixando de estudar nas escolas particulares, vêm para o público. Quanto mais você melhorar a saúde, vão deixando seus planos de saúde, vão vir para o público. A renda do brasileiro cai, o que ele faz? Sim. Perdeu o emprego, tinha um plano de saúde, ele vai para a saúde pública. Vai para a saúde pública. Ele deixa de pagar, ele vai para a saúde pública. Vai para tudo. E a busca da arrecadação tem que ser constante. Como a gente vai sobrar só IPTU para a gente, eu faz tempo, ITBI. Nós estamos numa busca incansável de melhorar a tributação, melhorar essa busca por recurso, muitas vezes sem aumentar. Ele só vai aumentar fontes novas de financiamento da iniciativa privada. E, por exemplo, hoje a gente usa satélite, usa drone para ver se tem casa mais construindo, se o pessoal constrói mais, não constrói, para a gente conseguir tributar mais rápido. Tributar mais rápido isso. Isso é fundamental. A gente está criando agora uma Secretaria de Receita. A gente está dividindo a Secretaria de Finanças e criando uma específica de Receita. Para quê? Cuidar da busca incessante por novas receitas para o município ou para melhorar a que nós já temos. Porque vai ser a solução. Não vai ter outra solução. Prefeitos, prefeita, Parimoski, muitas temáticas relacionadas e muito bem lembradas. Então, a temática da questão do pacto federativo, e eu lembrei aqui, eu como sou um acadêmico, eu lembrei de diversos textos clássicos. Então, quem taxa e quem gasta, né? O governo federal taxa, quem gasta é o município. Então, essas questões aí de não direcionamento do que tem de recurso e do que tem de obrigação e deveres a serem realizados. Outra questão, a questão da corrupção, que foi bem colocado agora no final também, corrupção ativa e corrupção passiva, né? Então, aquela também que é causada pela ineficiência, o Parimoski trouxe muito bem. As metodologias que os prefeitos, a prefeita citou também, a prefeita citou o orçamento base zero. O orçamento base zero é reconstruir todo o orçamento, né? Partir do zero e refazer todo o orçamento como se estivesse começando a partir daquele momento. O Parimoski lembrou também do orçamento programa. Hoje a gente indica aí o orçamento por resultados, o orçamento por desempenho, né? Que é baseado nas entregas à população. Então são várias temáticas aí que perpassam, que atravessam aí a temática aí de planejamento e orçamento, né? Como vai muito além, cada município tem a sua realidade. E aí, para a gente realizar um desfecho aqui desse segundo bloco, dado o tempo também, tem um grande gargalo aqui com relação a essa temática, que a gente ainda não tem a lei complementar. O Parimoski lembrou bem dos artigos constitucionais, né? O artigo 165 ao artigo 169 da Constituição, que tratam das finanças públicas no Brasil. A gente tem uma lei de finanças públicas, que é a Lei 4.320 de 64, que ela já está defasada, dado o momento que ela foi concebida. A gente vem ainda patinando na aprovação de uma nova lei de finanças públicas. A gente não conseguiu ainda avançar com relação a essa temática, envolve muitas discussões. E aí essa lei complementar aí com o artigo 169 da Constituição, ele prevê, que a gente ainda não tem, que é, inclusive, tratar dessas questões. O que o PPA precisa abordar, o que a LDO precisa abordar, o que a LOA precisa abordar. Então, a gente não tem essa definição. Isso ainda é um grande gargalo aí para nós. E muito bem lembrado também pelo prefeito a questão das políticas de Estado e políticas públicas de governo, né? Então, as políticas públicas de Estado, elas perpassam gestões. Então, o PPA vem justamente para isso, para a gente garantir a continuidade. São políticas de Estado, política de saúde, política de educação, são políticas de Estado. O SUS é uma política de Estado. Não vai vir um outro prefeito e vai querer reinventar a roda, porque aquilo já foi concebido, já foi consolidado. E aí a gente tem as políticas de governo. Aí sim, os prefeitos e prefeitas trazerem as suas ideias por meio dos programas e sim exercerem aí o seu plano de governo. Então, o que a gente tinha para falar aqui, tem muito mais assunto, a gente pode ficar aqui um dia todo falando sobre planejamento, sobre orçamento, sobre a questão da arrecadação, né, as dificuldades dos municípios em obterem receitas, como os prefeitos e as prefeitas precisam aí ser
precisam ter as habilidades aí também, né? Fazer os esforços aí para conseguir arrecadar e colocar em prática os seus programas de governo, os seus planos de governo. Então, agradeço pela live de hoje. A gente discutiu o planejamento e orçamento. O Brasil tem sim um sistema de planejamento e orçamento públicos e nós temos como os principais instrumentos o PPA, LDO e LOA. Hoje a gente pôde discutir mais sobre esses instrumentos. São 3 instrumentos que têm as suas complexidades, as suas peculiaridades, e a gente pôde debater um pouco aqui hoje, tanto com relação às questões técnicas quanto às questões técnicas também, mas de quem está vivenciando e praticando isso no dia a dia, as experiências práticas que são muito interessantes. Então, agradeço ao Partido Liberal pela oportunidade, agradeço ao meu companheiro de bancada também, o meu outro especialista, o Calado, agradeço aos prefeitos, agradeço à prefeita, agradeço ao Parimoski, nosso gestor de finanças, e agradeço ao Gustavo em nome da equipe técnica aqui dessa gravação. E passo a palavra, então, para o Calado. Ivan, agradeço você. Acho que mais uma vez eu queria louvar a iniciativa do PL, na pessoa do presidente Valdemar Costa Neto, na do presidente Tadeu Candelária, permanecendo nessa constante missão de capacitar os seus filiados. Então nós tivemos lá nesse ciclo de capacitação a primeira live sobre transição, depois falamos sobre os 100 dias de governo e aqui o próximo passo, que é esse planejamento da gestão pública. Então é de louvar essa iniciativa. Acho que nenhuma agremiação no Brasil tem esse olhar para os seus filiados, essa importância para a capacitação dos seus filiados, para que o PL vire uma referência, vire uma marca de gestão pública de qualidade, de gestão pública eficiente, de gestão pública de entrega para a população. Então, eu queria aqui agradecer toda a diretoria do PL, na pessoa dos nossos presidentes, agradecer a você, Ivan, que muito contribuiu aqui com os seus conhecimentos acadêmicos, agradecer ao prefeito Alex, à prefeita Nelly, ao Parimoski, ao prefeito Zé, todos eles pela participação, agradecer ao CIMEI, ao Gustavo e toda a equipe técnica por mais essa discussão, esse bom momento que nós tivemos aqui de discutir a administração pública brasileira e já colocar aqui a ideia para uma próxima, que é o reestudo do Pacto Federativo, como o Parimoski bem disse. Eu acho que essa questão dessa reforma talvez possa ser um bom tema para a gente discutir numa futura live, numa futura reunião aqui, que é um tema super interessante e de super importância para o Brasil atual. E gostaria de passar para a prefeita Nelly para suas considerações finais também e agradecer a todos pela atenção. Gostaria de agradecer primeiramente ao nosso presidente Valdemar, ao presidente de São Paulo Tadeu, toda a equipe lá do PL. Eu acho que somos suspeitos em falar desse partido maravilhoso que acho que só quem está aqui dentro sabe o que é o PL. Sem demagogia nenhuma, é uma família, eles dão a mão mesmo. Eu acho que é ímpar o que está acontecendo aqui. E também dos meus amigos aqui, que eu acho que a gente conseguiu colocar a prática e a teoria. Agradeço demais a todos vocês, ao CIMEI, é uma oportunidade ímpar e tenho uma honra de estar aqui junto com vocês. Quero parabenizar o PL por essa iniciativa dessas lives. Foi uma live de alto nível, onde nosso presidente estadual, Dr. Tadeu Candelária, nosso presidente da Nacional, Valdemar Costa Neto, toda a equipe técnica do Partido Liberal está podendo levar conhecimento aos novos gestores e outros que foram reeleitos também a partir de 2025. Parabéns, isso é de suma importância. Eu mesmo saio daqui hoje com um grande aprendizado e ser prefeito, administrar, respeitando o dinheiro público, é fechar a torneira do desperdício, é melhorar a vida do cidadão. Parabéns, Partido Liberal, por essa iniciativa de estar levando conhecimento aos filiados e a todos os seus políticos que foram eleitos nessa eleição de 2024. Parabéns, e foi uma honra poder participar aqui com o prefeito Zé Luiz lá de Guararema, com exemplo de administração, Parimoski aqui de Jundiaí, que também foi um aprendizado muito grande, principalmente para mim, e a prefeita Nelly, parabéns e Deus abençoe cada um de nós que iremos administrar os nossos municípios a partir do ano que vem e os que foram reeleitos também.
Agradecer ao time do PL, né? Acho que é uma iniciativa importante, fundamental a gente poder levar conhecimento para os prefeitos que foram eleitos agora, para aqueles que foram reeleitos, para poder melhorar a performance do seu mandato. O cidadão, a gente tem que respeitar o cidadão, porque no final ele é o contribuinte que paga os impostos, né? E o conhecimento é a base da transformação da sociedade. Nós temos que investir cada vez mais na educação, na formação, e levar essa informação para os prefeitos é fundamental para que eles governem bem, para que eles entreguem aquilo que as pessoas esperam, para que eles se comprometam com aquilo que eles venderam nas eleições. E eu tenho certeza aqui que o prefeito Alex, que já é experiente, a prefeita Nelly, que é reeleita, é alguém que veio da iniciativa privada, está me contando, e o prefeito Zé Luiz, que já é alguém muito talhado aí na política, possam contribuir com aqueles que chegaram agora, né? Porque eles terão naturalmente mais dificuldades que vocês, porém, né, o desafio é permanente. E o PL faz realmente hoje algo que é importante, que é levar conhecimento e compartilhar com todos aquilo que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas. Quero agradecer demais ao nosso PL. Como falou a prefeita, o PL é muito mais que um partido. O PL é uma família. Foi muito bom a gente conversar hoje. Eu acho que quem nos vê, principalmente os prefeitos mais novos que estão entrando em primeira gestão, eu acho que vão conseguir aproveitar muito dessas nossas experiências. E quero dizer o seguinte, fazer gestão pública séria, com apoio de um partido como o PL, é uma coisa maravilhosa. Então quero agradecer demais a todos. Muito obrigado aos nossos amigos e amigas que nos acompanharam nessa live especial desta noite. Ao nosso presidente nacional, Valdemar Costa Neto, e ao presidente estadual, José Tadeu Candelária, um abraço especial dos nossos convidados especiais, dos nossos prefeitos e da nossa prefeita. A todos vocês que estão em casa, boa noite especial e até a próxima, se Deus quiser.